Olá, eu sou Jaqueline Andrade, advogada popular numa organização de direitos humanos chamada Terra de Direitos. E nessa organização, entre vários outros temas da área de direito socioambiental, trabalho com a temática de agrotóxicos, especialmente discutindo como os agrotóxicos, principalmente aqueles que são banidos na União Europeia, ainda são permitidos para a produção, a comercialização e o registro no Brasil. Bom, os impactos que são causados pelo agrotóxico fipronil no Brasil são imensos. Só no ano passado, num estado chamado Mato Grosso, houve a morte de cerca de 110 milhões de abelhas causada pela pulverização do agrotóxico fipronil. E esse agrotóxico é o principal causador da mortandade de abelhas no Brasil, assim como contaminação da água, dos solos. E nesse contexto a gente tem um agrotóxico que é proibido na União Europeia, proibido nos seus países de origem, onde são produzidos. Por outro lado, são permitidos a sua utilização nos países, principalmente do sul global. E isso é considerado pelos movimentos sociais do campo, pela campanha contra os agrotóxicos e pela vida, como uma violação clara daquilo que deveria ser entendido, principalmente pelos países da União Europeia, de não se exportar agrotóxicos que são proibidos nos seus países de origem. Meu nome é Larissa Packer, eu sou advogada socioambiental aqui no Brasil e faço parte da organização internacional GRAIN, que é uma pequena organização de apoio aos camponeses no mundo na luta pela soberania alimentar. A Revolução Verde aqui no Brasil, desde os anos 60, começa a substituir as sementes locais, crioulas, os modos de agricultura campesinos, pelo pacote tecnológico produzido por poucas corporações que vão se tornar os grandes monopólios detentores de 75% dos agrotóxicos hoje vendidos. Essas empresas, elas lucram muito com a venda de sementes híbridas e transgênicas resistentes a pesticidas, a agrotóxicos, muitas vezes proibidos na União Europeia. Cada vez mais a gente observa um adoecimento da população, principalmente dos camponeses, e aí incluindo crianças e mulheres grávidas, que são contaminadas, mas nós temos poucos dados públicos sobre isso. Então é uma violência, uma guerra química contra os corpos e os territórios do sul global sem uma visibilidade devida. Então é sabido entre pesquisadores da área de que isso causa alergias, isso causa cânceres, isso causa depressão, mortes no campo. Muitas mulheres acabam abortando por conta dessas contaminações. Fetos que nascem com o sistema nervoso completamente comprometido. Então, tudo isso está publicado, né, em centenas de estudos. Mas as empresas acabam, inclusive, impedindo que esses estudos tenham uma devida publicação nas revistas renomadas do Norte Global. E muitos dos pesquisadores são também sistematicamente perseguidos e ameaçados, além das próprias comunidades. E agora, atualmente, nós temos um problema maior ainda, porque essas empresas, elas acabam tentando vender uma tecnologia verde ou de uma agricultura climaticamente inteligente, falando de que a aplicação desses pesticidas poderia ser minimizadas com a aplicação de drones, com uma agricultura de precisão. E isso acaba como que ampliando a autorização da pulverização aérea com estes drones que são utilizados numa guerra química em conflitos no campo. Então, realmente, as empresas acabam apresentando uma solução tecnológica que novamente recoloca uma Revolução Verde 2.0 para extrair cada vez mais lucros a partir da venda dessas novas tecnologias
e, por outro lado, uma vulnerabilidade ou um adoecimento das populações do sul global. Então, realmente, a gente está junto aqui hoje para tentar dar uma maior visibilidade e publicidade, tanto para os agrotóxicos convencionais, quanto para essa nova etapa da agricultura 4.0 ou pintada de verde, que acaba impactando e expandindo ainda mais os danos que são históricos já aqui no sul global. As corporações oferecem essa agricultura climaticamente inteligente ou agricultura regenerativa. Corporações como Bayer, corporações como Syngenta, ChainChina, que vem propondo uma expansão dos monocultivos de soja e milho com algumas tecnologias ditas verdes, como uma própria semente transgênica resistente à seca, por exemplo, ou um bioinsumo que tem uma edição genética patenteada, mas que possa, a partir disso, capturar subsídios dos governos do sul global, comprar milhões de hectares de terras com a expansão de grãos para exportação e não para alimentação dos nossos povos, seguindo, fazendo a contaminação com agrotóxicos, mas é uma agricultura chamada de climaticamente inteligente. E, na realidade, o que está acontecendo no sul global é uma aliança das finanças verdes com as corporações para uma maior captura de terras no sul global e expansão dos monocultivos para abastecer o norte global, que vai estar sendo abastecido com sementes contaminadas. Então é um grande greenwashing, uma grande falácia, mas mais do que isso, é a capacidade do capitalismo rentabilizar sobre bens comuns, sobre a captura de bens comuns, terras, água, enfim, do sul global, recolocando novamente um colonialismo que a gente chama colonialismo de carbono, né? E aí as empresas do norte global vêm se apresentando como um dos principais atores desse colonialismo de carbono no sul global, nessa etapa do capitalismo financeiro. De um colonialismo de carbono, um colonialismo verde, que vai expulsar muitas comunidades das terras e não se fala das reais soluções. Agroecologia, bioinsumos dos pequenos agricultores, soberania alimentar. Então nós gostaríamos de enfatizar que esses 40 milhões de hectares poderiam estar sendo destinados para a reforma agrária popular e integral, com a agroecologia, com as técnicas e tecnologias dos camponeses que já estão disponíveis, fazendo com que realmente as reais soluções sejam viabilizadas no sul global.